E aí, bora falar de um assunto que tira o sono de muito estudante de medicina, a prova prática de residência. A gente vai mergulhar fundo num guia estratégico para dominar esse desafio. E vamos direto ao ponto para entender o peso dessa prova. Um bom desempenho aqui pode, sem exagero, jogar a classificação lá para cima, tipo 20, 30 posições a mais. É a fase que de verdade define o jogo. Então, para a gente entender como vencer essa prova, nosso mapa da mina vai ser o seguinte. Primeiro, o que é essa tal de prova prática e quais os tipos que existem? Depois, a gente vai ver aqueles pontos que são universais, sabe, que sempre dão nota. E, claro, estratégias para o dia da prova e, para fechar, como estudar do jeito certo. Beleza? Vamos começar pelo começo. O que é, afinal, a prova prática? Pensa nela como a segunda grande etapa da seleção, o momento em que o jogo pode virar completamente. E não é para menos, ela pode valer até metade da nota final. É que aqui a história é outra, sabe? Não é mais aquela prova de múltipla escolha. A prova prática joga a gente em cenários clínicos que parecem de verdade. O objetivo não é só ver se a pessoa sabe a matéria, mas como ela aplica tudo aquilo sob pressão. É um teste de raciocínio, de conduta, de habilidade na prática mesmo. Ok, já entendemos o que é a prova. Agora, a gente precisa conhecer o campo de batalha. E basicamente, existem dois grandes formatos que podem aparecer pela frente, o OSCE e o multimídio. E qual é a grande diferença entre os dois? Bom, tá tudo no foco. O OSCE, que é o Exame Clínico Objetivo Estruturado, ele é pura atuação. A pessoa tem que interagir com atores que fingem ser pacientes, seguir um checklist de procedimentos, mostrar que sabe se comunicar. Já a prova multimídia, nossa, é outra pegada. É uma corrida contra o relógio com imagens, vídeos, exige agilidade, um reconhecimento de padrões quase instantâneo e um raciocínio clínico afiadíssimo. E detalhe, tem lugar que mistura os dois, viu? Agora, atenção aqui, porque essa é uma das dicas mais valiosas. Existem uns pontos que a gente pode chamar de canônicos. O que é isso? São aquelas ações que, olha, quase sempre vão estar no checklist e vão dar ponto. Não importa a estação, não importa a especialidade. Pensa nisso como um roteiro básico, um esqueleto que funciona para quase tudo. Primeiro passo, a apresentação. Entrou na sala, se apresenta, fala sua função e, se tiver que se paramentar, fala em voz alta o que está fazendo. Segundo, a execução. Segue a lógica de uma consulta normal, anamnese, exame físico, levanta a hipótese e define a conduta. Terceiro passo, não esquecer dos itens específicos, pedir documentos tipo cartão de vacina ou verbalizar ações obrigatórias como uma notificação compulsória. E para fechar com chave de ouro, o encerramento. Sempre perguntar se o paciente tem alguma dúvida e dar as orientações de retorno. E a moral da história é exatamente essa. Seguir esse básico, o básico bem feito, é o essencial para fazer essas provas. É isso, dominar esses fundamentos é o que constrói uma base sólida para ir bem em todas as estações. Beleza? A gente já sabe o que fazer. Mas e o como? Como lidar com o nervosismo, com o relógio correndo, com os imprevistos no dia da prova? Vamos falar sobre isso agora. E aqui, a gente chega no maior pesadelo de todo mundo que faz essa prova. Aquele pensamento, e se eu zerar a estação? Cometer um erro feio, travar, zerar. E aí, o que se faz? A habilidade mais crucial nesse momento, sem dúvida, é a recuperação mental. É o que chamam de dar um soft reset na cabeça. Uma estação que foi ruim não pode contaminar o resto da prova. A próxima sala é uma chance novinha em folha. É 100% de oportunidade de novo. Deixa o erro para trás e segue em frente. E para ajudar a manter a calma e o foco no dia D, anota aí umas táticas que funcionam. Primeira, ignora a cara do examinador. Sério, a linguagem corporal dele não importa, o foco tem que ser total no checklist. Em provas multimídia, confia no seu olho, no reconhecimento de padrões. Bateu o olho, sentiu que aquilo, vai fundo. Se uma questão está muito difícil, não empaca. Marca ela e vai para a próxima. Depois volta se der tempo. E por último, uma coisa super importante para lembrar. Aquele ator não é um paciente de verdade e o examinador não é um inimigo. Ele está ali para avaliar objetivamente. Para a gente fechar, vamos falar de preparação. Como é que se estuda para essa prova de um jeito que realmente funciona? Bora montar um plano de preparação para a vitória. Olha, a preparação tem que começar bem antes do que muita gente pensa. O ideal é lá por junho já começar a se familiarizar com os formatos da prova, dar uma olhada nos checklists. Chega outubro, aí o treino prático em grupo tem que ficar intenso. E o segredo é treinar toda semana e mais, trocando de papel. Uma hora é o candidato, na outra é o ator, depois o examinador. Isso dá uma visão completa do processo. E na véspera, é só respirar fundo e confiar em tudo que foi feito.
E agora, talvez a dica de ouro de todo esse processo de estudo. Pense como o examinador. O melhor treino que existe é tentar construir as suas próprias estações. Por quê? Porque quando a gente faz isso, a gente é obrigado a entender a lógica por trás de cada item do checklist, o que uma resposta completa de verdade precisa ter. É um exercício que muda completamente a forma de enxergar a prova. E por que essa insistência em treinar em grupo? Porque os benefícios são enormes. É ali que se recebe um feedback sincero dos colegas, que se aprende vendo jeitos diferentes de abordar um mesmo problema, é onde se simula a pressão de ser avaliado de verdade, ajuda a manter a motivação lá em cima e até aliviar o estresse. E claro, ajuda a desenvolver essa mentalidade de examinador que a gente falou. E para ter a estrutura certa para treinar de forma inteligente, uma ótima ferramenta é o Medcob. Quem é estudante e quer se preparar de verdade, a dica é: entra agora em medcob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil. Lá tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e até flashcards prontos para revisar onde quiser. No fim das contas, a prova prática é um baita desafio. É conhecimento, é técnica, mas acima de tudo é estratégia e controle emocional. Só que, com a preparação certa, ela deixa de ser um bicho-papão e vira o grande diferencial na aprovação. Então, a pergunta que fica para fechar é: qual vai ser o primeiro passo para começar essa jornada de preparação?